Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos no módulo Reprodução Humana. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre a embriologia. Na videoaula sobre ciclo menstrual, eu falei para vocês que o nosso corpo ele se prepara mensalmente para que ocorra a fertilização. Mas, caso isso não aconteça, a gente vai ter a degeneração do corpo lúteo, mais ou menos lá pelo 20º dia do nosso ciclo. Vai haver uma queda nos níveis de estrogênio e progesterona. O endométrio ele vai entrar numa fase que a gente chama de fase isquêmica e aí a gente vai menstruar, ok? Isso caso não ocorra a fertilização. Mas e se a gente tiver? Durante a fase lúteo, vamos lá. O óvulo, ele termina a meiose 2. Agora a gente pode passar a chamá-lo de óvulo. Antes a gente estava chamando de ovócito secundário, ok? Começam as primeiras divisões celulares, que a gente vai chamar de clivagem. A implantação no endométrio vai acontecer mais ou menos, no 6º dia da fase lútea, entre o 6º dia e o 20º dia, que é o 20º dia no ciclo de 28 dias aproximadamente. Vai haver a manutenção do corpo lúteo, ele não vai degenerar como degeneraria, tá? E ele vai continuar secretando progesterona e estrogênio, então a gente não tem a queda desses hormônios. A fase lútea prossegue e se transforma numa fase gestacional. Quando que a gente tem essa alteração? Quando começa a surgir a placenta, tá legal? A placenta vai dar origem à fase gestacional. O desenvolvimento embrionário, ele vai ser dividido em 3 fases, a fins didáticos. A gente vai ter a segmentação ou a clivagem, que são as primeiras divisões celulares naquele zigoto que está sendo formado. A gastrulação, que é quando começa a aparecer algumas estruturas internas, como o tubo digestivo. E a organogênese, que termina o desenvolvimento dos órgãos do feto. Vamos começar a falar sobre a primeira, que seria então a segmentação ou a clivagem. Então, olha só. Logo depois que a nova célula, a gente está chamando de zigoto, é aquela que tem a união, dos núcleos do espermatozoide com o óvulo, logo que ele reconstitui o número de cromossomos essenciais, a gente sabe que nós temos 46, a gente vai ter uma série de divisões mitóticas. Então, em seguida, a união de núcleos começa a divisão mitótica. Ao final do processo, a gente vai ter uma esfera maciça com aproximadamente 32 células, chamadas de mórula. Essa fase de mórula é importante para vestibular porque é onde a gente tem a formação dos gêmeos. A maioria dos gêmeos idênticos, eles são formados durante a fase de mórula. Ocorre um rompimento, essa mórula se parte em 2, 3 ou mais. E aí a gente tem a formação dos gêmeos idênticos, porque eles vieram de um único óvulo, um único espermatozoide. E aí a gente vai ter a divisão, então, dessas células. Acontece um acidente, é o mesmo núcleo, são os mesmos gametas, então a gente vai ter a formação dos gêmeos idênticos. Outra coisa importante que eles costumam pedir em prova com relação à mórula é na formação das células tronco. Nesse momento em que a gente tem essa esfera maciça de células, todas elas ainda estão no seu estágio indiferenciado. Então, é um ótimo momento para estudo com células tronco. Então, olha só o que acontece. Na videoaula sobre o ciclo menstrual da mulher, eu mostrei que o ovário, o folículo ovariano, ele cresce ao longo do ciclo, Chegando na metade, no 14º dia aproximadamente, a mulher rompe esse folículo e lança na tuba uterina um ovócito secundário, que está pronto para ser fecundado. Ele fica nessa região aqui por aproximadamente 36 horas. Lembra do método da tabelinha? Se não lembra, vai na videoaula sobre métodos anticoncepcionais que eu converso sobre ela com vocês. E aí, lá
ela fica esperando até 36 horas o espermatozoide chegar. Então, é mais ou menos nessa porção da tuba uterina que ocorre a fertilização. O espermatozoide encontrou, ela vai seguir o seu caminho até a implementação no endométrio. Então, esse caminho aqui, ele vai levar aproximadamente de 3 a 5 dias para acontecer. E conforme ele vai caminhando pela tuba uterina para chegar no local de implantação do endométrio, ele já começa as primeiras divisões, que a gente está chamando, então, nessa fase de segmentação ou clivagem. Então, olha lá, tem um estágio de 2 células, 4 células, 8 células, até ele chegar a essa esfera maciça de aproximadamente 32 células, que a gente está chamando de mórulo. Então, é no estágio de mórulo que o embrião vai chegar ao útero. Então, como eu disse a vocês, cerca de 3 a 5 dias após a concepção. E aí, ela se transforma num blastocisto. Blastocisto, né? Esse processo de migração dos blastômeros. Blastômeros é cada célulazinha, nesse momento a gente está chamando de blastômeros, para a periferia celular, decorrente de entrada do líquido uterino. Então, vai começar a entrar o líquido uterino nessa esfera maciça de células. Então, nesse momento, a gente está chamando essa fase de blastocisto. Então, nessa fase, a gente vai formar 2 camadas. O chamado epiblasto, que vai dar origem ao embrião, e a mais externa, que a gente está chamando de trofoblasto, que mais tarde dá origem à placenta nos mamíferos placentários. Então, olha aqui, só para ilustrar vocês como que seria a formação desse blastocisto, né? Você tem a segmentação, 2 células, 4 células, cada célulazinha dessa a gente chamou de blastômero, 8, e aí a gente tem a mórula. A mórula implanta no endométrio e aí começa, olha, a entrada de um líquido uterino que vai empurrar para a periferia os blastômeros. A gente vai ter uma massa mais interna, que eu estou chamando de epiblasto, e a massa mais externa, que a gente chamou de trofoblasto, que depois, como eu disse, vai dar origem à placenta. Então, é no estágio de blastocisto que o embrião vai realizar a nidação, que ele vai realmente se agarrar e implantar no endométrio. Gastrulação, a nossa segunda fase aí daquelas 3 que eu disse para vocês. Então, a primeira é segmentação, que a gente tem a mórula e o blastocisto, e agora a gastrulação. A gastrulação começa com uma invaginação. Então, olha aqui, vamos invaginar. Estão vendo aqui na figurinha a invaginação acontecendo, que dará origem ao arquêntero. Arquêntero é um nome importante dessa aula, tá legal? Ele corresponde ao tubo digestório primitivo. O arquêntero, ele se comunica com o meio externo, então ele tem uma abertura aqui com o meio externo, tá? Que é chamada de blastóporo. Esse blastóporo, posteriormente, vai formar o ânus do embrião. Então, aqui a gente tem o início da formação do tubo digestório, na fase de gastrulação. E nessa fase também, em que a gente vai chamar o embrião de gástrula, inicia-se a formação dos folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. E mais futuramente, lá na fase de neurula, que é a próxima fase, a gente vai ter a formação do último folheto, que é o mesoderma. Ectoderma forma a epiderme, os anexos cutâneos, pelos, unhas, esmaltes do dente, sistema nervoso central, receptores dos órgãos dos sentidos e parte dos olhos, orelhas e cavidade nasal. Então, é a parte que a gente tem de mais externo, tirando o sistema nervoso, que é um pouco mais interno, né? O ectoderma é tudo que a gente vê externamente. O mesoderma, que vai ser o último a ser formado, ele vai formar a derme, que é a porção abaixo do epitélio, osso, músculo, cartilagem, tudo que fica no nosso meio, né? Tecido conjuntivo, coração, células, os vasos sanguíneos, linfócitos, vasos linfáticos, baço e algumas glândulas também são formadas no mesoderma.
E, por fim, o endoderma, que é formado junto com o ectoderma, né, durante a fase de gástrula. Ele forma as mucosas do sistema digestório, então tudo que a gente tem por mais interno, né, aqueles órgãos mais internos do sistema digestório, respiratório, urogenital, algumas glândulas também desses sistemas, como o timo e a tireoide, e também os ductos hepáticos e pancreáticos e o revestimento da orelha interna, ok? Ai, professora, há necessidade de saber tudo isso? Todos esses especificamente não, mas saber que ectoderma é a parte mais externa, epitélio e sistema nervoso, que mesoderma são os tecidos conjuntivos, então tecido ósseo, tecido sanguíneo, muscular, isso é importante. E o endoderma, os órgãos do sistema digestório e respiratório, tá legal? Por fim, na fase de gástrula, né, durante a fase de gastrulação, a gente tem a formação da neurula. É na fase da neurula que a gente começa a formar o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é formado depois que a gente tem a abertura para o tubo digestório, tá? Então, ele começa por uma invaginação da ectoderma, né? Por isso que ele tem origem ectoderma. Essa região mais externa, ela vai se invaginando, na verdade, começa a invaginação, termina a invaginação, até que ele se desprende do ectoderma e forma essa região aqui. Nessa região, a gente tem o tubo nervoso, tá? Que começa a partir da diferenciação das células ectodérmicas, como eu expliquei, então ele vem de fora para dentro, adquire aspecto de uma placa achatada, que a gente chama de placa neural, então a placa neural aqui, e ela vai dar origem, então, ao encéfalo e a outras estruturas. E a gente tem também a formação da notocorda, que é uma estrutura que vai dar suporte ao tubo digestório, que a notocorda ainda está pequenininha, orientando a sua diferenciação, né? Mais tarde, se for um vertebrado, ela vai poder ser substituída, então, por uma coluna vertebral, ok? E, por fim, das três, a gente tem a organogênese. Então, a gente tinha a segmentação, a gastrulação e agora a organogênese, que dá o início da formação dos órgãos. Durante a organogênese, ocorrem divisões e especializações celulares. Agora as células vão se especializar para determinados órgãos. Os 3 folhetos embrionários vão dar origem a órgãos e estruturas que vão formar, então, por completo o embrião. Então, a gente tem o desenvolvimento fetal, feito com 5 semanas. Já existe contração muscular e formação de membros. Então, é mais ou menos assim que a gente tem o feto assim, em 5 semanas. E com 9 semanas, olha como a gente já tem uma formação mais exata, né? A gente já tem 2,5 centímetros de comprimento e a aparência já de humano. E aí surgem as células ósseas. Da 9ª até a 38ª semana de gestação, então a gente tem o início da organogênese e aí ocorre um rápido crescimento do corpo. Por isso que até o 3º mês, 4º mês, a gente ainda não vê uma barriga, né, gestacional. Depois do 4º mês em diante, a mulher grávida começa a ter um aumento muito rápido da barriga, porque acompanha, então, o crescimento desse embrião. E aí, aos 7 meses, caso ocorra um nascimento prematuro, o feto vai apresentar grandes chances de sobrevivência. Tá legal? Galera, era isso que eu queria passar para vocês, então. Essa é a historinha da embriogênese, tá? Não é uma matéria que é uma das mais cobradas em provas, mas o que é cobrado em prova, então, é a gente enfatizar a fase de mórula, célula-tronco, formação de gêmeos, saber que a gente tem essa segmentação, gástrula, tubo digestivo primitivo, é formado nessa fase, e a organogênese, tá legal? Então, a gente resumiu aqui as coisas que mais são cobradas em prova para vocês. Até a próxima, galera!